Olá, olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos ouvir a história do menino que não gostava de ouvir histórias. Vocês acreditam que isso possa existir? Alguém que não gosta de ouvir histórias? Acho bem difícil, não é não? Mas existiu. O nome desse menino era Maneca. Ele não gostava de ouvir histórias. Sua mãe, todas as noites, queria contar história para ele. Chamava, dizia: venha, Maneca, para a mamãe contar uma história para você dormir. E ele dizia: eu não gosto de histórias, não vou ouvir. Ele era muito brigão e aí até colocava os dedos nos ouvidos para não ouvir, de malcriação. A mamãe ficava muito triste. Mas ela não aceitava aquilo, continuava a insistir. Todo dia de noite chamava ele, queria contar história e ele não queria. A vovó dele também tentou, mas não conseguiu. Um dia, a mãe dele estava muito triste. Aí disse a ele: Maneca, um dia você vai se arrepender de agir assim. Você não sabe o que é que você está perdendo. As histórias fazem a gente viver aventuras. Nas histórias a gente pode viajar o mundo todo. Veja o que eu lhe digo. Você não gosta de histórias, você pode depois ficar muito triste com o que pode acontecer. Maneca resmungou e foi dormir, não deu a mínima. Nesse dia, Maneca teve um sonho horrível. Uma fada apareceu e perguntou a ele o porquê de ele não gostar de ouvir histórias. Ele, muito mal criado, disse à fada: não gosto porque não gosto e ponto. A fada ficou muito triste e aborrecida, então resolveu dar uma lição em Maneca. Pela manhã, quando ele acordou e, como sempre, tomou banho, tomou café, ele foi para o quarto onde tinham os brinquedos para brincar até que a mamãe chamasse ele para fazer os deveres da escola. Quando ele abriu a porta do quarto, vocês nem imaginam, não tinha um brinquedo, nenhum quebradinho, não ficou no quarto. Maneca saiu correndo e chorando, chamando pela mãe. Mamãe, sumiram. A mãe perguntou: o que é que sumiu, Maneca? O que é que houve? Ele, soluçando, pegou a mão da mãe e levou para o quarto para ela ver. Quando ela olhou que não tinha brinquedo nenhum, ela disse: você se lembra do que eu lhe disse? Aí, ó, e aconteceu, eu imaginava isso, mas você, nem essa história, você não deixou eu lhe contar, que eu conheço essa história. E ele, soluçando, disse: e agora? Eu quero meus livros de volta. Ela disse: seus livros? Se você nem gosta de história. Não, mamãe, mas ficava aqui no meu quarto. Eu quero meus livros, eu quero meus brinquedos. Ele chorou o dia todo. A mãe perguntou: e agora? O que é que você vai fazer? Ela lhe disse: não sei, mamãe. Como é que eu vou ter meus brinquedos de volta? À noite, a mamãe chamou Maneca e disse: venha cá. Eu vou lhe contar uma história da fada que leva os brinquedos quando a criança não gosta de ouvir histórias. Há muito tempo que eu quero lhe contar essa história. Ouça com atenção e quando você for dormir, peça seu anjo da guarda. Lembra do anjo da guarda? Peça ao anjo da guarda para você sonhar com a fadinha dos brinquedos. Pela primeira vez, Maneca ouviu a história toda. E aí pegou no sono. Quando ele pegou no sono, ele sonhando, viu chegar uma fada linda. E ele perguntou: você é a fadinha dos brinquedos? Ela respondeu que sim. E ele perguntou: onde é que estão os meus brinquedos? Aí a fadinha disse a ele: estão aqui no mundo encantado dos sonhos. As crianças que gostam de histórias, quando sonham, elas vêm brincar aqui no reino encantado. E eu não posso devolver para você, porque você não gosta de histórias. Ele perguntou: o
O que é que eu posso fazer para ter meus brinquedos e meus livros de volta? Aí a fada disse a ele: você tem que gostar de histórias, você tem que gostar de ler histórias, de escutar histórias. Isso é a única coisa que você precisa fazer. Aí ele: então, fadinha, eu prometo. Ela disse: ah, mas não é assim não. Você pensa que é só assim você dizer que promete e os seus brinquedos voltam? Não, senhor. Você vai acordar e vai lembrar do que conversamos. Então, eu vou dar a você alguns dias para você provar que você mudou. Se eu perceber que você merece, prometo devolver todos os seus brinquedos e seus livros. Aí ele não tinha outro jeito, ele concordou. E toda noite pedia a mamãe para contar histórias. Imagina! E não é que ele começou a gostar de história? Ele escolhia os livros que ele queria escutar a mamãe contar, pedia a vovó. Às vezes ele queria a mesma história, várias noites seguidas ele queria a mesma história. Mas ainda estava triste, porque seus brinquedos não haviam voltado. Um belo dia, quando ele acordou, tomou banho, café e, sem esperança, foi no quarto e abriu a porta. Surpresa! Tava tudinho lá, tudinho, não faltava nada. Todos os brinquedos estavam lá. Mas uma coisa chamou a atenção de Maneca. Em cima da cama tinha um livro lindo, com a foto da fadinha que ele conheceu no sonho. Estava em cima da cama. E sabem qual era o nome do livro? O Menino que Começou a Gostar de Histórias. Ele sabia que aquela história, aquele livro era para ele. A fadinha escreveu para ele uma história que ele dormiu, sonhou com a fadinha, que pediu a fadinha os brinquedos de volta, e a fadinha escreveu uma história para ele. Então, esse menino hoje, ele gosta de histórias. Não existe mais um menino que não gosta de histórias. Eu mesma nunca ouvi falar. Quem me contou que existia esse menino foi Theo, meu neto. Ele contou: vovó, tem um menino que não gosta de histórias. E aí eu fui procurar para encontrar essa história para contar para vocês. Se vocês, por acaso, conhecerem alguém que não gosta de história, mesmo que seja um adulto, conta o que é que aconteceu com Maneca, ok? Conta o que aconteceu com Maneca, porque some tudo, some tudo. História é para quem gosta de fantasia, quem gosta de coisas bonitas, história é para isso, ok? Um beijo.